prazer muito grande estar aqui com vocês, tá certo? Eu sou o professor Lázaro, vou trabalhar com vocês a disciplina de biologia. O assunto que nós vamos abordar hoje é um assunto extremamente importante para esse exame que se aproxima, que é o Enem, que é sistema neuroendócrino, tá certo? Que vai falar exatamente de quê? Dos hormônios que atuam no nosso corpo, desde a glândula hipofisária até as glândulas que estão associadas aos hormônios reprodutivos. Então, é um assunto que sempre tem caído nos vestibulares. Então, se você ficar bem atento, a aula de hoje vai ser extremamente produtiva, tá certo? Para o nosso conhecimento. Então, vamos dar início aqui ao nosso trabalho. Primeiro, você diz assim, professor, o que é que vem a ser esse sistema endócrino? Ele é um sistema, pessoal, que ele está envolvido na coordenação e na regulação das funções corporais. Você pode perguntar, por que que nós precisamos desta coordenação? Nós somos um corpo, eu costumo sempre dizer que nós somos uma máquina, máquina tem peças e as peças precisam de um comando. Quem é que vai exercer esse comando sobre muitas destas peças? Os hormônios. Estes hormônios, eles funcionam, na verdade, como o quê? Mensageiros químicos. Então, é uma substância que você produz, secreta na sua corrente sanguínea, e esse hormônio vai atuar exatamente no órgão específico. Então, o nosso corpo, ele é praticamente todo ele coordenado por esses hormônios. E nós vamos hoje poder passear por vários deles, conhecer a sua função e como é que, obviamente, eles atuam. Uma das áreas hoje mais importantes da medicina é a endocrinologia. Por quê? Porque muitos dos nossos distúrbios são distúrbios hormonais. Então, carece a gente poder compreender um pouco, né, como seria a função de cada um desses hormônios. Lázaro, quais são as glândulas endócrinas? Primeira coisa que você tem que entender. O seu corpo, ele tem 3 tipos de glândulas. 3 tipos. As glândulas chamadas de exócrinas, as glândulas chamadas de endócrinas, que é o objetivo da nossa aula hoje, né? E as glândulas chamadas de quê? Mistas. Lázaro, o que é uma glândula exócrina? A exócrina é aquela que secreta substâncias fora da corrente sanguínea. Por exemplo, glândulas salivares, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, a própria glândula mamária, que é uma característica dos mamíferos. Então, olha, toda glândula que secreta substâncias fora da corrente sanguínea recebe o nome de quê? Exócrina. Aí você diz, e quais seriam as endócrinas? As endócrinas são aquelas que secretam substâncias aonde? Dentro da corrente sanguínea. Toda substância secretada por essas glândulas endócrinas dentro da nossa corrente sanguínea recebe o nome de quê? Hormônios. Por isso que estas glândulas são as glândulas o quê? Hormonais, ok? E existem algumas glândulas que tanto têm função exócrina, como também apresenta função quê? Endócrina. Estas recebem o nome de mistas ou anfícrinas. O maior exemplo que eu poderia dar para vocês de glândula mista, né, é o pâncreas. Aí você diz, Lázaro, por que o pâncreas? O pâncreas secreta o suco pancreático, que é um suco enzimático, tem função digestiva. Esse é lançado fora da corrente o quê? Sanguínea. E o pâncreas também é responsável por produzir 2 hormônios. Quais são eles? Insulina e glucagon. 2 hormônios que juntos controlam as nossas taxas de quê? De glicose no sangue. Por isso que quando você tem um distúrbio de funcionamento, tá certo, do pâncreas, isso pode acarretar em uma das doenças que mais acometem brasileiros. 15
milhões de brasileiros sofrem de quê? Diabetes, que é um distúrbio hormonal, que está associado ao pâncreas, que é uma glândula o quê? Mista. Mas hoje nós vamos nos preocupar em compreender o papel endócrino. E aí você tem no nosso material quais são essas glândulas. Primeiro, hipófise, é a mais importante de todas elas, tá certo? Tireoide e paratireoide, situado na base do pescoço, tá? Que mais? Suprarrenais, pâncreas e duas glândulas que recebem o nome de gônadas. Professor, quem é a gônada masculina? Testículo. Quem é a gônada feminina? Os ovários. Então esses controlam os nossos aspectos reprodutivos. O nosso material tem muitas questões sobre essas duas últimas, sobre a função do testículo e também dos ovários na regulação hormonal. Aí você pode perguntar, por que o nosso material traz tantas questões sobre a parte de reprodução? Porque cai muito no vestibular. Você saber o funcionamento hormonal do seu corpo, cai demais. Daí a gente precisa dar uma atenção especial a isso. Vamos entender por que o nome do sistema, tá certo? É neuroendócrino. Dentro da sua caixa craniana, então vamos dizer dentro da nossa cabeça, né? Podemos assim dizer. Você tem uma estrutura bem pequenininha, tá até circulado aí no nosso visual aí, tá certo? Circulado de azul, ó, é o que nós chamamos de quê? Hipotálamo, certo? O hipotálamo aí está circulado a hipófise. Mas note que bem pertinho da hipófise está quem? O hipotálamo. O hipotálamo faz parte do sistema nervoso e ele coordena quem? A hipófise. Por isso que a gente chama isso aí, ó, de quê? Circuito hipotálamo hipofisário. A hipófise é a glândula, o hipotálamo é a parte do sistema nervoso que comanda essa glândula, tá certo? Aí você vai dizer, Lázaro, e essa hipófise, ela é tão importante assim? Pessoal, aí estão alguns hormônios secretados pela hipófise, certo? Você tem 7. A tua hipófise, ela é bem pequenininha, certo? É uma glândulazinha situada dentro da caixa encefálica, bem pequena. Só que ela é dividida em duas porções, duas partes, tá certo? A chamada porção anterior, que está aí de vermelho, né? De rosa, tá certo? E essa em amarelo seria a porção que? Posterior. As duas secretam hormônios, as duas. O primeiro hormônio que você vê aí, ó, sendo citado, é a prolactina. Professor, qual é a função desse hormônio prolactina? É um hormônio que é secretado principalmente por mulheres durante o período que? Gestacional, durante a gravidez. Obviamente a prolactina tem que função? Estimular as glândulas mamárias a produzir o que? Leite. Lázaro, tem mulheres que podem ter distúrbio hipofisário na produção de prolactina? Tem. Aí qual vai ser a deficiência delas? Na produção do leite. Então esse hormônio aí, prolactina, é um hormônio responsável pela produção do leite, tá certo? Os homens secretam prolactina muito pouco. E nos homens a função nada tem a ver com a produção de leite, tá certo? Por quê? Porque nossas glândulas mamárias não são desenvolvidas. Ainda bem, né? Essa não é a nossa função, tá certo? Cada um com a sua função. Então, ó, como nós homens não temos potencial de lactação, o hormônio prolactina não tem em nós esta função de produzir leite. Mas ele está sendo estudado. E hoje se comenta que a prolactina pode estar muito associado ao cuidado com a prole, ao cuidado com os filhotes. Olha que interessante. Há 30, 40, 50 anos atrás, os pais eram mais distantes dos filhos. O pai geralmente exercia o papel de quê? De disciplinar os filhos. Quem tinha, de certa forma, maior proximidade, o cuidado com a prole, era mais a mãe.
E o que é que nós temos observado de 40 anos para cá? Os homens, eles estão participando um pouco mais da gravidez da esposa. E quando ele participa mais da gravidez da esposa, acompanhando, né, o pré-natal, o nível de prolactina nos homens está o quê? Aumentando. Aí você diz, qual é a consequência disso? Os homens hoje são mais participativos na educação dos filhos. Inclusive, homens hoje vão a lojas exatamente comprar, ajudar a esposa a escolher o enxoval do filho, a ajeitar o quarto, coisa que há 40, 50, um século atrás, isso praticamente não se via. E isso tem o papel da prolactina. Espero que ela não chegue a níveis masculinos tão altos que nos faça começar a produzir leite, porque essa, mais uma vez eu repito, não é para ser a nossa função. Você quer outro dado curioso? Se uma mulher, mesmo não sendo ela a mãe da criança, mas se ela cuidar da criança com muita proximidade, viver com a criança, com o recém-nascido praticamente o dia todo, o que é que a hipófise dela começa a produzir? Prolactina. E há casos de mulheres que amamentam não seus filhos, mas muitas vezes o sobrinho. Por quê? Porque ela começa a produzir prolactina. Então a produção de prolactina também pode ser estimulada. E a função dele é a produção de quê? Do leite. Um outro hormônio que você vê lá na ponta, tá certo? É a ocitocina. Esse também muito feminino, tá certo? Lázaro, qual é o papel da ocitocina? É o primeiro hormônio lá de cima, tá certo? O primeiro hormônio que você vê lá em cima, ó.